Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando é aqui, Bispa Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui de Zurique. Vamos ler um versículo bem pequenininho aqui no nosso apóstolo Lucas, capítulo 21, versículo 17. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Todos sereis odiados, irmãos. Isso quer dizer que o filho se levantará contra os pais se levantarão contra os filhos, com o sogro, com os parentes, com toda a sua parentela, com nossas amizades, nossos vizinhos. Irmãos, o mundo vem de encontro ao cristianismo. O mundo, ele odeia a palavra do Senhor. O mundo, direcionado pelos Lúcifer e seus demônios, e as religiões não cristãs, ele odeia nós cristãos. E é interessante como o nosso apóstolo Lucas aqui escreveu, já no capítulo 21, versículo 17, nada mais, nada menos, isso quer dizer aqui o antissemitismo, que já foi levado à altura aqui, que Jesus já deixou já profetizou. Nunca a religião foi introduzida aos judeus sob tão horríveis previsões de que os gentis iriam odiá-los, buscá-los, destruí-los. A religião divulgada sob provisões tão negras dá evidência o suficiente da integridade do seu fundador e da sua sinceridade dos seus convertidos. O fato do seu sucesso em meio a tantas dificuldades e a prova a sua origem divina. Irmãos, olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Porque aqui no versículo 18, o apóstolo Lucas continua pregando, está escrito: mas não perecerá nenhum único cabelo da vossa cabeça. Não desista. Não desista, continue pregando, continue adorando o nosso Deus. Porque sua misericórdia é bom todo tempo, dura para sempre. E Ele não nos deixará nos cairmos. Você lembra que o judeu é o filho da promessa e os judeus, ele já passou por um preço altíssimo, lembra da Segunda Guerra Mundial? Lembre que os judeus, eles foram para o Holocausto lá em Berlim, né, por Hitler. E eles foram queimados, né? Eles foram queimados vivos. Eles foram colocados, eles eram embriagados, né? Com gás. E lá eles eram mortos, né? Jogados lá em muitos lugares, no vale, no forno, na fornalha. Uma coisa terrível. Eu tive lá em Berlim. E eu fui bem lá no museu. E não é nada fácil. Nada fácil. Quando Jesus estava carregando a cruz, que veio alguém uma senhora dar água para ele, e ela chora por ele, né? E Jesus disse assim: não chore por mim. Tipo, não tenha pena de mim. Chore pelas suas descendências, que aí virá o mal. Então, a igreja de Cristo vai ser sempre perseguida. Mas só que o judeu, para dizer bem a verdade, os filhos da promessa, eles já pagaram um preço altíssimo. E nós somos gentis e Deus veio para os gentis. Não é que vai ser tudo muito fácil, nós também vamos ser perseguidos. Porque pregar a palavra de Deus se revista. Nós estamos passando por um tempo de Pentecoste, agora dia 23 de maio, 23 e 24 aqui na Europa, é feriado de Pentecostes, né? No qual Jesus deixou o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo e nos revestiu de poder. Então eu digo que todos os anos é dia da gente se revestir de poder, se revista de toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Porque o antissemitismo, que é a horrível perseguição contra a igreja do Senhor, é a horrível perseguição contra os judeus, vai sempre perseguir, vai sempre existir. Mas Jesus está voltando. Embora que Lucas, capítulo aqui 21, 18, ele diz: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Nós somos gentis e Deus veio para nos gentis. Nós não podemos calar, nós temos que nos direcionar com
com jejum e oração, orando e vigiando todo o tempo sem cessar. Orando e vigiando. Veja que em Lucas 21:36 ele diz: vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que há de acontecer, e estais em pé diante do Filho do Homem. Então é muito importante que estejamos vigiando, sabe? Vigiando como... Vamos botar um exemplo do vagalume? O vagalume, olha, ele fica... Aquela lâmpada dele não apaga. Então nós temos que estar vigiando todo o tempo e toda hora, estar revestido com a oração e com a palavra de Deus, que nos dá todo o revestimento, que nos dá força, que a nossa fé aumenta, que a gente tem coragem de se levantar na hora que Deus diz levante, e não na hora que nós queremos levantar. Então isso é muito importante, você meditar na palavra de Deus e atenção, vigiai, pois em todo tempo orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. De estar de pé diante do Filho do Homem. Isso é importante, almeje, peça, fique de pé, não murmure. Estamos passando pelo tempo de pandemia, é para todos, cristão, não cristão. Todo mundo está passando por essa pandemia em todos os lugares do mundo. Agora a Índia está passando por uma situação terrível. Mas eu não quero entrar no assunto da pandemia. Vamos continuar no assunto de ficar orando, vigiando e orando para que a gente não venha cair, para que a gente não venha padecer, para que a gente não venha sair da igreja e botar culpa sempre no pastor e nas ovelhas. A gente que sai, ou o irmão que sai, nunca tem culpa. Deus ama os humildes e abate o soberbo. Fica na paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Medite nesses pequenos versículos da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus.